Hora da Contra-Revolução. Combate a um modelo de totalitarismo que o Brasil está seguindo. O Brasil está seguindo um modelo muito discutido e assimilado no afamado Fórum de São Paulo. Trata-se de um regime que mistura várias escolas comuno-socialistas. Ocorre que somos um país essencialmente democrático em nossa história, nossa cultura e nossa vontade de liberdade. Esta é a nossa natureza e não pode ser violentada. As várias visitas e reuniões com Hugo Chávez promovidas pelo governo esquerdista fizeram os mesmos acreditarem que no Brasil é perfeitamente possível instalar um regime idêntico ao da Venezuela ou Cuba. A sede de poder total os fazem acreditar nessa hipótese de implantação. Muitos passos já foram dados e a continuidade de implantação segue de forma extremamente acelerada. Todos sabemos que estes regimes são sustentados pela corrupção, narcotráfico e manipulação do povo, que é obrigado a segui-los sob ameaça de severas penas que invariavelmente são aplicadas para a manutenção de todo o esquema. A instrução do líder Fidel Castro ao ditador venezuelano Chávez: "O dia em que os cristãos se levantarem, você cairá", fez com que elaborassem, no nosso país, as leis absurdas de proibições de símbolos religiosos nas repartições públicas e agora a retirada dos programas religiosos da TV Brasil controlada pelo governo. Uma censura imposta sob o argumento de liberdade de expressão religiosa que logo se estenderá para os canais, por enquanto, privados. Estes e tantos outros absurdos estão sendo implantados sem qualquer participação popular. Tudo é informado após a aprovação e colocado em prática da noite para o dia, desrespeitando os verdadeiros detentores do poder, o povo brasileiro, traindo nossa cultura, nossas crenças, nosso livre-arbítrio e nossa confiança depositada através do voto. Isso é apenas o começo. O controle da mídia, incluindo a internet, sob o pretexto de regulamentação, já foi determinado por Lula da Silva. Quero a regulamentação aprovada até o fim do ano de 2011. Quem é Lula da Silva? Presidente ainda? Dono dos fantoches que estão no poder? Ditador? Esta é a forma de cercear os formadores de opinião e os movimentos populares, muito poderosos com a arma mais eficaz contra o abuso do poder, a internet. A mesma que derrubou e continua derrubando os governos totalitários do mundo todo. Basta acompanhar os noticiários para se constatar este fato. A compra daqueles que poderiam se levantar contra o governo, assumindo a posição de oposição, a corrupção deslavada, que está claramente instalada e institucionalizada. Não encontramos oposição porque todos estão mamando nas largas tetas da arrecadação do governo. Dinheiro que falta para educação, saúde e inúmeros outros setores carentes de investimento. Além de faltar no seu orçamento doméstico, com certeza. Pense nisso. A compra do voto através de benefícios, bolsa isso, bolsa aquilo, o que na verdade torna as populações mais humildes, dependentes e mal acostumadas, incentivando a vadiagem, pois recebem o peixe e não querem mais pescar. Sem educação e orientação, tornam-se instrumento de reforço e perpetuação dos mal-intencionados do poder. O enfraquecimento e desmoralização das instituições que poderiam ameaçar este tal poder, como está ocorrendo com a nossa Polícia Federal e Forças Armadas. A Polícia Federal não consegue ver seu trabalho de anos de investigação resultar em sucesso, vendo seus investigados serem blindados pela corrupção, desmotivando novos trabalhos, todos dignos de aplauso pela demonstração de dedicação e competência, apesar da falta de pessoal, equipamentos e condições dignas de trabalho. As Forças Armadas totalmente desaparelhada, como a Polícia Federal, desmotivada e com parte de seu comando corrompido, comprado pelo esquema corrupto, como os casos recentes de generais envolvidos em escândalos. Estes jamais poderão servir de referência às nossas Forças Armadas, que carregam uma história de vitórias,
movidas pelo esforço e patriotismo de seus dedicados soldados. A desmotivação, portanto, é a principal arma dos corruptores, que invadiram a imprensa há muitos anos, preparando toda a população para associar esta honrada instituição às Forças Armadas as palavras manipulação, ditadura, falta de liberdade, terrorismo e medo, muito longe da realidade. Manipulação de estatísticas, como o falso crescimento na aprovação do governo ou aumento do crescimento econômico, diminuição da miséria, queda do desemprego e tudo que faz propaganda de um governo tipicamente totalitário. Um exemplo bizarro é o anúncio do governo da Coreia do Norte, onde seu líder, o ditador Kim Jong-il, divulga um índice global de felicidade, classificando os 5 países mais felizes do mundo: China, Coreia do Norte, Cuba, Irão e Venezuela. A coincidência do resultado desta pesquisa é que todos são vermelhinhos, da mesma forma como Lula enaltece o governo e a qualidade de vida cubanos. A grande farsa. A aprovação do governo Dilma está crescendo de forma incrível em plena revolta popular contra a continuidade da corrupção implantada no governo anterior e mantida crescente em seu governo, onde a blindagem dos corruptos humilha e deprecia o trabalho de anos da Polícia Federal, engavetando investigações e provas evidentes contra seus aliados protegidos. Como uma aprovação pode crescer num momento crítico como este? Corromperam a juventude, manipulando nossa história e fazendo com que todos acreditassem que os atuais detentores do poder são os anjos salvadores, que vieram para libertar o país das mãos dos maus. Cabe-nos informar que os militares não foram os revolucionários, e sim os contra-revolucionários, pois evitaram a implantação, naquela época, desse regime que hoje nos ameaça. Regime promovido pelos verdadeiros promotores da falta de liberdade, da ditadura totalitária, onde quem se opuser ao regime será duramente castigado, torturado e morto. Vide caso Celso Daniel e outros, como fizeram abertamente enquanto se assumiam terroristas, assaltando, torturando, matando, sequestrando e fazendo com que os militares endurecessem para defender o regime de liberdade e democracia. Esta mesma democracia que hoje não vemos, por estar deformada, começando a assumir uma cara horrível, como nos filmes de terror. Esta é a estratégia dos terroristas e corruptos, que nos enganaram e assumiram o poder, corrompendo todas as instituições democráticas que evoluíam e buscavam, com a participação do voto popular, um modelo ideal. Vale lembrar que o atual governo proíbe o termo revolução, obrigando inclusive a imprensa a utilizar o termo golpe militar. Onde está a liberdade? É muito fácil entender que estamos na contramão da história. Enquanto os regimes totalitaristas foram e continuam sendo reprovados e derrubados pelo povo em todo o mundo, o Brasil sofre o processo inverso, a sua implantação. Se você analisar profundamente, a única solução é exigirmos um poderoso reforço imediatamente. O governo detém autoridade total sobre a Polícia Federal e as Forças Armadas. Porém, se as Forças Armadas forem aclamadas pelo povo, este tem poder supremo sobre ela. Ou seja, se a vontade do povo for contrária à vontade do governo, vence o povo. O que o Brasil precisa urgentemente é aclamar as Forças Armadas para que apoie a Polícia Federal e esta passe a ter total autonomia nos mandatos de prisão expedidos pelo Conselho Maior, cercando os prédios públicos, como ocorreu recentemente em Campinas, São Paulo, outubro de 2011. Esta, assumindo o comando com total apoio das polícias civil e militar, poderá cercar inclusive o Palácio do Governo e efetuar as prisões necessárias, já que todos sabemos de uma grande verdade. A Polícia Federal tem a ficha de todos os corruptos, mas está impedida de agir por ordens superiores. Ocorre que o povo é o poder superior. Vamos exigir a intervenção das Forças Armadas para que nossa honrada Polícia Federal possa agir
e nos salvar deste verdadeiro caos implantado pelos corruptores da democracia. Nossa Constituição reza que somente as Forças Armadas podem assumir o poder, desde que exigido pelo povo. Queremos a autonomia da Polícia Federal para agir livremente, podendo prender da vereança à presidência, condenando todos os que tenham sua ficha ou passados sujos, independente do cargo que ocupar. Da mesma forma, vamos exigir o afastamento imediato de generais ou qualquer outra patente das Forças Armadas que estejam envolvidos com este atual esquema podre, promovendo, desta forma, uma imagem ilibada do nosso poder maior. Sob a fiscalização de um conselho, o Conselho Maior, constituído pela Polícia Federal, em conjunto e com o apoio das Forças Armadas, será realizada uma nova eleição para que o povo escolha seus governantes, obedecendo o critério de que esses sejam isentos de acusações de corrupção, terrorismo ou qualquer ato que os impeçam de ocupar um cargo público. Este novo governo, obrigatoriamente, assumirá como principal compromisso a continuidade das investigações de todos que ocupam e ocuparam um cargo público, supervisionado pelo Conselho Maior, Polícia Federal e Forças Armadas, punindo de forma exemplar cada condenado, sem foro privilegiado, onde os processos terão prioridade, furando a fila na justiça comum, de forma aberta, sem segredos, para que o povo possa acompanhar cada caso. Reforçando, o único privilégio será a prioridade no julgamento de cada processo na justiça comum, com supervisão do Conselho Maior. Assim como o povo brasileiro se organizou através da internet, o novo governo assumirá o compromisso formal de promover um amplo debate com a participação do povo através da internet sobre a forma de governo democrático a ser seguido, promovendo as alterações e adequações, eliminando as mordomias e despesas gigantescas que sustentamos com os nossos pesados impostos, onde qualquer político terá ganhos e direitos idênticos aos cidadãos comuns, como ocorre em países mais evoluídos politicamente. Assim caminharemos rumo à excelência de governo que o Brasil tanto merece. Toda manifestação popular de vulto será acatada, discutida e poderá afastar qualquer integrante do governo. Este perderá todos os seus direitos, mandato ou nomeação, independente de ter sido eleito pelo voto popular. Toda a Constituição será revista e devidamente adequada, com a participação ativa do povo brasileiro. Iniciaremos o novo Brasil com estes 7 mandamentos. Exigimos nosso direito soberano, Forças Armadas e Polícia Federal cumprindo a vontade do povo. Queremos o nosso Brasil de volta. Ele nos pertence e vamos recuperá-lo com toda a força que somente o povo detém, ninguém mais. Em nossas manifestações, vamos impedir qualquer bandeira, cores ou símbolos que não sejam nacionais. Bem-vindos ao novo Brasil, digno e ético.